onde veio a esposa de Caim? Essa é possivelmente uma das perguntas mais antigas e utilizadas para questionar a veracidade do livro de Gênesis. Eles só são representantes da raça humana porque só havia eles dois. Eles foram o primeiro casal a ser criado. Se Adão e Eva foram os primeiros seres humanos, e Caim e Abel seus primeiros filhos, quem era a mulher com quem Caim se casou quando foi para a terra de Nod? A pergunta parece apontar para uma contradição insolúvel, um erro na narrativa bíblica que muitos usam como argumento final. Mas e se eu disser que a resposta não só está no próprio texto de Gênesis, como ela revela uma compreensão muito mais profunda e coerente do que a maioria das pessoas imagina? Que entender esse ponto específico é a chave para desbloquear a lógica inteira dos primeiros capítulos da Bíblia? É isso que você vai descobrir agora. Vamos, uma vez por todas, analisar a questão em 3 níveis fundamentais. Primeiro, o que o texto de Gênesis realmente diz. Segundo, as 2 interpretações principais. E terceiro, o erro de pressuposto moderno que faz a pergunta parecer uma contradição, quando na verdade não é. Prepare-se para ver uma das passagens mais questionadas da Bíblia sob uma nova luz. Vamos começar pela leitura cuidadosa do texto. Gênesis 4:1 diz que Eva deu à luz Caim e depois a Abel. O capítulo 4 narra então o primeiro assassinato e a consequente maldição sobre Caim, que parte para a terra de Nod. E é no versículo 17 que lemos: Caim conheceu sua esposa, ela concebeu e deu à luz a Enoque. A pergunta surge imediatamente: quem era essa esposa? O texto não apresenta uma nova criação. A resposta está alguns capítulos antes, em Gênesis 5:4, que é frequentemente ignorado. Lá está escrito de forma clara e direta: os dias de Adão, depois que gerou a Sete, foram 800 anos, e ele gerou filhos e filhas. Este é o dado crucial. Adão e Eva não tiveram apenas Caim, Abel e Sete. Eles tiveram muitos outros filhos e filhas ao longo de centenas de anos. Portanto, a interpretação mais direta e textual é que a esposa de Caim era uma de suas irmãs, ou possivelmente uma sobrinha, em uma época muito primitiva da humanidade, onde não existiam leis ou impedimentos genéticos estabelecidos. O propósito imediato da humanidade era cumprir o mandato de frutificar, multiplicar e encher a terra. Vamos a uma analogia para entender esse contexto. Pense nos primeiros humanos como os primeiros habitantes de uma ilha completamente nova e isolada. Se um único casal fosse colocado lá, a única forma da população crescer e cumprir o propósito de povoar a ilha seria através dos casamentos entre irmãos, inicialmente. Com o tempo, à medida que a população se expandisse, esses laços próximos se tornariam desnecessários e, posteriormente, proibidos. Essa analogia nos ajuda a separar nosso pressuposto moderno, que vê a endogamia como sempre e universalmente proibida, do contexto primordial e de sobrevivência do início da humanidade. Um exemplo prático inicial que reforça essa lógica é a própria longevidade registrada nos capítulos seguintes. As pessoas viviam centenas de anos. Isso significa que Adão, Eva, Caim e Sete viveram como contemporâneos por séculos, presenciando o nascimento de inúmeros netos, bisnetos e gerações subsequentes. A terra não estava vazia de pessoas quando Caim partiu. Ele estava se afastando de sua família próxima, mas não da humanidade como um todo. O texto deixa claro que ele temia ser morto por quem quer que o encontrasse, indicando a presença de outros. Agora, vamos para o coração da questão. O como isso era possível e a parte mais mal entendida de todas, que é a questão genética. Muitos argumentam que o casamento entre irmãos seria geneticamente catastrófico, levando a deformidades. Esse é um excelente ponto, mas que ignora um fator biológico fundamental, a pureza genética inicial. Pense no seguinte: Adão e Eva foram criados perfeitos, diretamente por Deus. Seu código genético era imaculado, livre de mutações deletérias e doenças hereditárias que se acumulam ao longo de milênios. Em uma analogia científica simples, imagine o pool genético da humanidade como um copo de água cristalina. No início, a água é pura.
Se você misturar a água de 2 copos tirados dessa mesma fonte, não haverá contaminação. O problema das mutações recessivas só surge depois de muitas gerações, quando erros, mutações, se acumulam e se espalham na população. Casar-se com alguém de fora do grupo familiar dilui essas mutações. Mas no início não havia erros para diluir. A endogamia só se torna perigosa quando há defeitos genéticos latentes para se concentrarem. Portanto, o processo era biologicamente viável e seguro no começo. Deus criou a humanidade com a capacidade de se multiplicar a partir de um único casal. Com o passar do tempo, à medida que as mutações inevitavelmente entravam na linha genética humana, especialmente após a queda e a degeneração progressiva da criação, as leis contra o incesto, estabelecidas posteriormente no Levítico, tornaram-se uma proteção sanitária e moral absolutamente necessária. Mas essas leis não existiam nos dias de Caim. Isso nos leva à segunda interpretação principal, menos comum, mas igualmente coerente. Alguns estudiosos propõem que havia outras linhagens humanas. A resposta, dentro de uma leitura estrita de Gênesis, é não. A Bíblia é explícita em que todos os humanos descendem de Adão. Ele é chamado de o primeiro homem. No entanto, uma teoria que tenta conciliar a cronologia sugere que o dia em que Caim foi expulso pode ter sido muito depois do que imaginamos. Se Adão e Eva tiveram filhos e filhas por centenas de anos, a esposa de Caim poderia ser uma descendente de vários graus de separação, talvez uma sobrinha-neta ou parente mais distante, já em uma população crescente. O princípio, porém, permanece o mesmo. Ela era sua parente. O mal-entendido mais profundo aqui é anacrônico. É ler a narrativa de Gênesis com a mentalidade e conhecimento do século XXI, inserindo problemas modernos em um contexto antigo e primordial. A pergunta, mas quem era a esposa, só é um problema se insistirmos em que a Bíblia deva narrar cada detalhe linearmente, como um romance moderno, em vez de um registro teológico e genealógico focado em linhagens-chave. O autor bíblico não via necessidade de explicar a origem da esposa, porque para o público original, entender que Adão e Eva tiveram muitos filhos era informação suficiente para preencher essa lacuna lógica. Finalmente, qual o impacto prático de entender isso? Ele vai muito além de resolver um enigma bíblico. Esse entendimento restaura a coerência interna do Gênesis e nos ensina a ler o texto em seus próprios termos. Quando você compreende que a humanidade partiu de um único casal e se expandiu conforme descrito, toda a narrativa dos primeiros capítulos ganha uma solidez histórica e lógica que os questionamentos superficiais tentam negar. Vamos a um caso concreto que ilustra essa coerência: a cidade que Caim constrói. Gênesis 4:17 diz que após o nascimento de seu filho Enoque, Caim estava construindo uma cidade e deu-lhe o nome do filho. Construir uma cidade requer população, mão de obra, uma comunidade. Isso é totalmente consistente com a ideia de que naquela época já existiam centenas, talvez milhares, de descendentes de Adão e Eva espalhados. Caim não fundou uma cidade para ele, sua esposa e seu filho apenas. Ele a fundou para e com uma população existente da qual ele se separou. A própria menção a uma cidade reforça o fato de que a terra não estava desabitada. Isso nos leva a uma dica prática imediata para ler qualquer passagem bíblica difícil. Sempre examine o contexto literário mais amplo. Não isole um versículo. Leia os capítulos anteriores e posteriores. No caso da esposa de Caim, a resposta não está apenas em Gênesis 4, mas em Gênesis 5. A Bíblia frequentemente responde suas próprias perguntas em outras partes do texto. Aplicando essa regra, você descartará a grande maioria das supostas contradições, que são, na verdade, apenas perguntas cujas respostas estão em outra passagem que não consultamos. Portanto, a próxima vez que você ouvir alguém levantar a questão da esposa de Caim como um problema insolúvel, você saberá que a resposta repousa sobre 3 pilares. O relato claro de que Adão e Eva tiveram muitos filhos, Gênesis 5:4, a viabilidade biológica inicial de um pool genético puro e o propósito divino de multiplicação que precedia a lei mosaica.
Entender isso transforma um aparente ponto fraco em uma demonstração da consistência profunda da narrativa. Então, vamos recapitular visualmente os 3 níveis de resposta que exploramos. Primeiro, o texto bíblico em si, em Gênesis 5:4, fornece a informação crucial de que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, oferecendo o pool familiar imediato. Segundo, a viabilidade biológica era plena no início, devido à perfeição genética original, sem mutações acumuladas que tornassem a endogamia prejudicial. E terceiro, o erro de pressuposto, que é aplicar leis morais e genéticas posteriores a um contexto primordial completamente diferente. Mas de tudo o que vimos, quero que você fixe um conceito acima de todos. A questão da esposa de Caim não é um furo no roteiro. Ela é, na verdade, um teste de leitura cuidadosa. Ela nos obriga a ler Gênesis como uma narrativa coerente que fornece suas próprias respostas, se estivermos dispostos a considerar todo o seu contexto, e não apenas versículos isolados. O texto não contém a contradição. A contradição surge de uma leitura fragmentada e anacrônica. Agora quero fazer uma pergunta para você refletir e responder nos comentários. Qual outra passagem bíblica que sempre pareceu contraditória ou confusa para você e que, aplicando o método de hoje, de examinar o contexto mais amplo e os pressupostos culturais, poderia ser melhor compreendida? Compartilhe aí embaixo. Se esta explicação trouxe clareza e resolveu uma dúvida que talvez você carregasse há anos, a melhor forma de apoiar este trabalho é clicar no like. Isso ajuda imensamente a levar este conteúdo sério e didático para mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Entender a Bíblia exige paciência e estudo. Hoje você deu um passo importante nesse caminho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.